Ora então, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um evento do MIAP. Hoje vamos ter uma conversa sobre jardins históricos, dimensão patrimonial e turismo de jardins, com a doutora Isabel Soares de Alvegaria. O evento de hoje foi organizado pelo nosso novo delegado na APAP dos Açores, o Diogo Correia, a quem passo a palavra para moderar esta conversa. Muito boa tarde, obrigado Beatriz. Antes de mais, gostava de agradecer à APAP a oportunidade e dar os parabéns pela iniciativa no âmbito do Mês Internacional da Arquitetura Paisagista e agradecer a imensa disponibilidade da doutora Isabel Soares de Alvegaria para fazer assim a apresentação que será de certeza muito interessante. A doutora Isabel é professora auxiliar na Universidade dos Açores, investigadora integrada no Centro de Humanidades da Universidade dos Açores e da Universidade Nova de Lisboa, no grupo de Arte, História e Património. É membro votante do International Scientific Committee on Cultural Landscapes para o painel das paisagens culturais desde 2016. Coordena o projeto de investigação Açores Green Gardens e integra a equipa de investigadores do projeto Creatura Açores, bem como do projeto Index Prima, financiado pelo programa ProCiência. Tem produzido investigação nos domínios da história da arte, da arquitetura e da paisagem, em particular no campo da história da arquitetura doméstica, urbana e rural, da história dos jardins e da paisagem durante a era moderna e contemporânea, particularmente no contexto da Macaronésia, Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde, através de múltiplas abordagens tipológicas, construtivas e morfológicas. Pronto. Neste momento passo a palavra à doutora Isabel. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Diogo, Beatriz. É com um imenso gosto que estou aqui e que, enfim, procurarei dar um contributo modesto para estas iniciativas que a Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas tem vindo a fazer e que é tão importante, mesmo que só o possamos fazer desta forma, que tem as suas virtualidades, tem os seus defeitos, mas também tem as suas virtualidades, porque acaba por atingir uma audiência maior e aproxima distâncias que talvez fossem intransponíveis de outra forma, ou pelo menos mais difíceis. E então, eu, de acordo com a conversa que tive com o Diogo, propus-me tratar sobre os jardins históricos nos Açores, os jardins históricos dos Açores, e depois abordar um pouco questões de conservação e a ligação ao turismo de jardins. Portanto, é aqui um melting pot de várias questões que espero que dê aso a perguntas e a diálogo e a conversa. Vou procurar não me alongar muito na apresentação para termos tempo e espaço para essa conversa, mas para não perder aqui mais tempo, vou passar já ao compartilhamento de tela e à apresentação propriamente dita. Portanto, eu coordeno, como o Diogo acabou de dizer, um projeto que está agora já na sua fase final, o projeto Açores Green Gardens, que é um projeto de valorização dos jardins históricos com vista ao turismo de jardins, com vista ao incremento do turismo de jardins e nessa perspectiva, mas não só, porque eu de facto já trabalho em história de jardins há bastante tempo, acabei por aprofundar esta temática dos jardins históricos dos Açores. E em vez de apresentá-los individualmente, entendi que seria mais interessante procurar reter algumas das características, alguns dos temas, alguns dos aspectos peculiares dos jardins históricos açorianos, o que é que os distingue, o que é que os caracteriza e o que é que os distingue. E encontrei aqui alguns temas que vou procurar depois expor e explicar. Por um lado, o mito da criação de uma natureza pristina, de uma natureza primeira, mesmo que essa recriação seja com base numa criação, portanto, numa segunda natureza. Outro aspecto que me parece também que distingue os jardins açorianos, portugueses de um modo geral, mas açorianos em particular,
a tropicalização, a vertente da flora subtropical. Tropical, não temos um clima exatamente propício para isso, mas subtropical e com uma grande diversidade, uma grande fitodiversidade. O mito das grandes árvores, que se contrapõe a uma natureza primeva, uma natureza, enfim, autóctone, onde essas árvores não existiam. Ou pelo menos já vamos perceber um pouco quando estes jardins, os jardins vêm trazer um extrato arbóreo a algumas paisagens, não é? E, nomeadamente ao contexto dos jardins, que não existia anteriormente. Outro tema fundamental é a questão do colecionismo, a aclimatação e o colecionismo. O facto de os Açores ocuparem uma região insular, de clima temperado e de abundantes chuvas distribuídas ao longo do ano, permitia esta aclimatação de regiões muito diferentes do globo e portanto, uma pulsão, digamos, pelo colecionismo botânico, que foi uma moda que varreu a Europa durante o século XIX. De certa forma, mitos geológicos, e eu julgo que isto também tem a ver com a natureza vulcânica, com também todo o enfoque, não é? Com toda a valorização destas paisagens vulcânicas e, de certa forma, os jardins recriam este aspecto morfológico de uma paisagem vulcânica através das grutas, dos túneis, dos lagos, e sem dúvida que também os 4 elementos, a água, o ar, o fogo e a terra, são elementos que estão presentes em qualquer jardim, mas aqui de uma maneira particular sente-se esta ligação telúrica e próxima dos elementos. Então, duas imagens aqui em confronto mostram-nos o que seria a floresta nativa, num dos poucos e raros núcleos de vegetação autóctone que não foi destruída, e no lado direito um vale dos Fetos, na mata-jardim da Lagoa das Furnas, em São Miguel, onde, enfim, segundo a minha perspectiva, se recria este tema da natureza selvagem, de uma natureza abundante, luxuriante, desregrada, não propriamente um jardim, mas uma espécie de selva, que, no entanto, repito, uma segunda natureza. É uma natureza que parece primitiva, mas, na verdade, foi totalmente recriada, foi totalmente construída e é fruto de uma intencionalidade. Porque aquilo que nos diz os cronistas, concretamente Gaspar Frutuoso, no século XVI, é que já nessa altura, quando Gaspar Frutuoso escreve no final do século XVI, já não havia floresta nos Açores. Era um pouco exagerado, talvez, o que ele dizia relativamente a São Miguel, mas ele diz que no início, quando a ilha se achou, estava muito cheia de alto, fresco, grosso arvoredo, de cedros, louros, ginjas, etc., e que em tão pouco tempo se roçou, queimou e destruiu quase tudo. Portanto, a floresta primitiva foi, de facto, desde o início e depois ao longo dos séculos, devastada, e é preciso também não esquecer que a nossa flora endémica e autóctone não tem árvores de grande porte, com nenhuma árvore de grande porte, embora o pau-branco pudesse ser até um pouco mais elevada, mas não tem árvores de grande porte. Isto é uma fotografia num jardim das Furnas, que eu gosto muito como fotografia, por toda esta envolvência romântica, onde a flora é, mais uma vez, desregrada, exuberante, de tal forma avassaladora que quase que não se percebe a forma do terreno, não é? Só esta figurinha é que surge aqui a atravessar uma ponte
mostrando precisamente toda esta exuberância, que mais uma vez é um jardim criado, é um jardim plantado, construído. Ou, uma vez mais, na Mata Jardim da Lagoa das Furnas, com estas palmeiras, com estas iucas, com fetos arbóreos, com carvalhos, tudo plantas exóticas que aqui se aclimataram, e no clima particularmente das Furnas, com uma exuberância muito própria, não é? Com uma exuberância inusitada. Outro tema que referi no início e tem a ver com o tropicalismo. Esta tendência para o tropicalismo é anterior ao século XIX. Nos Açores nós temos presença, sobretudo, de fruteiras tropicais provenientes do Brasil, quase sempre, mas também da Ásia. Temos essa presença desde períodos muito recuados. O caso da banana. A banana, eu tenho documentadamente portanto, referências à existência de bananeiras desde o século XVII. Não sei se ainda antes, mas documentadamente desde o século XVII. Ou dos araçás, ou das goiabas, ou dos maracujás, enfim, um conjunto do café, o próprio café, um conjunto de plantas tropicais que já existiam ainda no conceito de plantas úteis, portanto, plantas comestíveis. Essa tendência para o tropicalismo vem depois acentuar-se com a presença das colónias da colónia anglo-americana, a presença de estrangeiros que no início do século XIX se radicaram nos Açores para o comércio da laranja, essencialmente para o comércio da laranja, e que se dedicaram com muito afinco nesta produção de plantas exóticas. Os primeiros jardins com plantas exclusivamente ornamentais talvez tenham sido os jardins criados, as quintas destes estrangeiros. No caso, temos uma fotografia da Horta, da cidade da Horta, com a Bagatelle, uma vila neoclássica, que pertenceu a John Bass Dabney, que foi americano, portanto foi o cônsul americano nos Açores, e um homem de uma vasta cultura, com uma rede comercial muito extensa, não é? Abrangia os centros europeus e também a América, e que se interessou também bastante por questões de jardins, e criou na Bagatelle uns jardins que foram descritos e festejados por visitantes estrangeiros de uma forma muito entusiasta, como vemos aqui neste excerto do Captain Boyd, que esteve nos Açores acompanhando, em 32, acompanhando a comitiva de Dom Pedro IV, na altura das lutas liberais, e que deixa então esta descrição, falando das plantas dos trópicos que via neste jardim da Bagatelle, todas as variedades de palmeiras, catos, sangue de draco, ou seja, dragoeiros, que nós vemos aqui neste plano, não é? Aqui em primeiro plano, e uma série de outras plantas, criando esta abundância, não é? Esta cornucópia da abundância, que era algo que era exatamente muito apreciado. Aqui a lista que o próprio John Bass Dabney escreveu e que se conserva na coleção do Bristol College nos Estados Unidos, o que foi enfim, um documento trazido por uma jornalista que estudou, que trabalhou sobre a família Dabney, e realmente é bastante interessante conhecer esta lista, que está datada de 1816, portanto é bastante antiga no século XIX. Nós estamos habituados a ter muita documentação, muitas referências para a segunda metade do século XIX, mas para o início não é assim tão frequente. Assim como desenhos, não é? Neste caso, são desenhos de um visitante chamado Samuel Longfellow, que esteve na Horta em meados do século XIX e que, pela sua pena, enfim, pelo seu lápis, passou esta imagem
das residências da família Dabney, com esta flora exuberante, abundante, nestes canteiros de flora mista, não é? Que estavam muito na moda neste período. Ora, passando um pouco para outro tema que também referi, a questão das grandes árvores, o mito das grandes árvores, estas árvores que são vistas, estas não são açorianas, nenhuma destas, mas que são vistas, retratadas, representadas e quase que objeto de culto, porque são olhadas como verdadeiros monumentos. À sombra destas grandes árvores, muitos acontecimentos se passaram, muita história decorreu e, portanto, as árvores são uma espécie de testemunhas mudas e tutelares de uma história, se calhar, que no século XIX recupera alguns dos mitos antigos, pagãos, inclusive, que dão às forças e aos elementos da natureza uma alma, uma aura muito, muito, muito especial. São carvalhos, castanheiros, um carvalho, ingleses, e aqui a famosa sequoia, das sequoias gigantes do National Park nos Estados Unidos, que foi desde logo muito, muito retratada. Ora, estes gigantes não existiam nos Açores. Portanto, daquilo que nós conhecemos e dos testemunhos que alguns visitantes nos deixam, é precisamente uma paisagem relativamente desolada, uma paisagem desprovida de árvores, como aqui no testemunho do Arthur Morlet, um naturalista que passou nos Açores em meados do século XIX e que dizia exatamente rien de mélancolique comme l'aspect que présente l'intérieur de ces îles, que são genericamente inabitadas. Portanto, uma verdura rasa, persistente, composta de gramíneas, de fetos, prolonga-se uniformemente montanha após montanha e não há nada que quebre a monotonia, não há árvores que quebrem essa monotonia que poderia existir, poderia ser quebrada se essas árvores fossem plantadas. Portanto, há aqui também este incentivo de um olhar exterior para uma paisagem que é desprovida de grandes árvores. A Sociedade Promotora da Agricultura Miquelense e alguns dos grandes proprietários de quintas de laranja que enriqueceram, que criaram contactos com a Europa Central, com os grandes centros europeus e que se preocuparam com a questão da agricultura, revelam, quer através do órgão dessa Sociedade Promotora da Agricultura Miquelense, que era o agricultor miquelense e depois o cultivador, quer através do Jornal de Horticultura Prática, que é um jornal importantíssimo, um periódico importantíssimo que foi publicado durante vários anos, testemunham precisamente esta vontade de acentuar as árvores e traduzir este sentimento relativamente às árvores. Não é? Constituem os monumentos tocantes do passado, um passado feliz e glorioso de uma nação. Portanto, a árvore é um monumento e deve ser vista como tal. Ora, José do Canto foi, sem dúvida, um dos grandes cavaleiros desta cruzada, um dos maiores botânicos amadores do século XIX, nos Açores e mesmo em Portugal continental, e o responsável pela introdução de milhares de novas espécies botânicas. E quando eu digo milhares, estou mesmo a querer dizer milhares. Calcula-se que cerca de 4 ou 5 mil novos taxa foram introduzidos só pela mão de José do Canto. Na ilha de São Miguel, nos seus vários jardins. Que ele tenha jardins, um jardim em Ponta Delgada, que ainda hoje subsiste, de onde está esta imagem, de onde está esta estátua, não é? Que lhe foi erguida pelos seus descendentes, como também nas Furnas, na Lagoa do Congro,
perto da Lagoa do Fogo, enfim, ele tinha inúmeras propriedades, mas é sobretudo em Santana que ele faz os ensaios de aclimatação botânica. Eu costumo dar este dado numérico que é significativo. A flora endémica dos Açores anda à volta de 3.000 espécies, de 300 espécies, peço desculpa, 300 espécies. Portanto, embora haja aqui algumas dúvidas, não é? A flora autóctone, mais uma vez corrijo, a flora autóctone, as espécies endémicas são ainda menos, mas as autóctones eram à volta de 300 espécies. Só o José do Canto decuplicou esse número. Portanto, é verdadeiramente um ato que transformou não, primeiro os jardins, mas depois a paisagem da ilha de São Miguel e dos Açores. Portanto, as consequências foram enormes, não é? Então, algumas nefastas também, mas foram consequências duradouras e definitivas em termos da nossa apreciação da paisagem hoje. E aqui tem uma outra árvore gigante, neste caso a chamada figueira da Austrália, que é pois esta por acaso é da Austrália. Esta é da Austrália, esta está no Jardim António Borges. Ou uma melaleuca, no Jardim José do Canto, uma árvore originária da Austrália. Nós temos muitas espécies da Oceania, portanto, Austrália e Nova Zelândia, até porque são territórios que estão nos antípodas dos Açores e com um clima parecido e que se adaptaram muito bem, algumas, como sabemos, bem demais, não é? Adaptaram-se bem demais. Outros exemplos, neste caso um eucalipto, que já não existe, um eucalipto gigante no Lameiro, que está aqui retratado num artigo do Boletim da Comissão Reguladora dos Cereais, ou a sequoia da Mata Jardim, essa sim existe, e é de facto talvez o maior exemplar da sequoia sempervirens na Mata Jardim da Lagoa das Furnas, portanto exemplos de grandes árvores, ou este Metrosidrus, outra árvore da Nova Zelândia, que eles chamam New Zealand Christmas Tree, porque ela floresce no Natal, enquanto que nos Açores ela floresce em junho, precisamente no outro período do ano. Esta árvore do Jardim de Santana é verdadeiramente uma catedral. Isto que vocês veem, esta massa, é apenas uma única árvore cujas raízes chegaram à terra, enraizaram e voltaram a levantar. Portanto, cria aqui uma floresta com uma única árvore-mãe e de uma dimensão espantosa. Ou este eucalipto, que é um eucalipto globulus, que está no Parque Terra Nostra e que vem aqui pela dimensão, não é? Temos aqui a escala, é de facto uma árvore de uma altura, de uma dimensão extrema. Portanto, são alguns exemplos, há muitos outros que se poderiam acrescentar, mas que mostram bem a importância em termos do estrato arbóreo dos jardins. Relativamente ao colecionismo, pois aqui já falei um pouco sobre isso, vamos assistir a uma coleção sistemática de plantas originárias da Oceania, originárias da Ásia Central, da Ásia do extremo asiático, como por exemplo as criptomérias japónicas, ou as camélias, ou os rododendros, enfim, inúmeras outras espécies da Ásia, do Extremo Oriente, também da América Central, da América do Norte, da América do Sul, e em menos percentagem europeias e menos ainda, portanto, da Macaronésia. Portanto, se quisermos fazer o espectro desta fitodiversidade do colecionismo botânico nos Açores, a maior fatia é de plantas asiáticas
e depois da Oceania e americanas. E a menor fatia são as plantas europeias. Alguns exemplos, gravuras e também fotografias depois, portanto, que retratam as plantas. Portanto, as plantas ganham um protagonismo enorme. Elas são, o jardim quase que é uma espécie de museu desta diversidade botânica, e as plantas são distribuídas de tal forma que possam ser observadas, vistas individualmente, uma de cada vez. É o caso aqui da Musansect, esta bananeira da Abissínia, que é reportada no Jornal da Horticultura Prática como uma novidade trazida pelo José do Canto para o seu jardim de Santana. Ou a Cryptomeria japónica, que aparece reproduzida numa gravura de Vivel Thompson em 1877, e nós sabemos que o José do Canto, porque existe a própria nota de encomenda da Cryptomeria japónica, foi introduzida realmente pelo José do Canto como uma lawn tree, quer dizer, uma árvore que devia ser colocada num relevado, como árvore isolada. E só mais tarde é que começa a ser usada para fins de exploração silvícola e hoje, como sabemos, faz parte da paisagem silvícola, da produção de madeira nos Açores, não apenas na Ilha de São Miguel, mas nos Açores. Foi introduzida como árvore de jardim pelo José do Canto. Esta fotografia belíssima captada por Roxana Dabney em 1891 no Jardim José do Canto, um Pandanus utilis. No José do Canto julgo que já não há um exemplar desta espécie, mas existe em Santana, existe na Universidade, no Jardim Porto Formoso da Universidade dos Açores. É de facto uma planta muito exuberante, muito atrativa por estas formas da sua copa, não é? Uma árvore que não é uma árvore. Seja como for, todos os testemunhos que passaram pelos Açores, sobretudo pela Ilha de São Miguel, dão conta desta abundância, desta riqueza, e dos registros ficou deste jardineiro de origem alemã que se treinou no Kew Garden e que foi contratado através do José do Canto. Ele encetou estas negociações para Edmund Goels, vir para o Jardim Botânico de Coimbra. E foi aparentemente por sugestão do António Borges, que nessa altura estava em Coimbra, que ele terá vindo aos Açores, veio seguramente aos Açores, para recolher donativos de plantas destes grandes jardins e destes proprietários e levá-los precisamente para a Nova Estufa e para o Jardim Botânico de Coimbra. Deixa um registro dessa viagem e do que encontrou nos jardins de São Miguel, o que é de facto muito interessante. Aqui uma outra fotografia, já talvez do início do século XX, à volta do século XX, uma avenida de palmeiras no jardim António Borges. Portanto, mais uma vez as palmeiras a formarem um gosto muito particular nas décadas de 60, 70. Aqui via várias espécies de palmeiras africanas e asiáticas e também das Canárias, a fênix canariensis também costuma estar presente e adapta-se bastante bem. As alamedas de palmeiras é algo que é recorrente nestes jardins que são jardins não um jardim muito arquitetural, não um jardim muito trabalhado, nem com grande presença de flores, embora aqui apresente um catálogo de camélias, mas estes jardins normalmente não tinham
muitas flores, mas grandes árvores e uma vegetação bastante variada. As camélias é uma paixão, é uma verdadeira paixão, talvez só comparado com o que acontece no norte do país. Na zona do Porto e nas quintas do Porto, onde também existe uma grande atração pelo colecionismo de camélias e de variedades, de cultivares de camélias, que nos Açores estão bastante bem documentadas e houve, de facto, jardins com um grande número de camélias e algumas delas produzidas localmente. Também houve camélias como a açoriana, como a autonomia dos Açores e outras que foram produzidas localmente já por experiências botânicas locais. Aqui vemos um caderno do punho do José Jacome, Árvores de Fruto e Camélias, em que ele registra meticulosamente as camélias, 270 cultivares de camélias no Jardim de Santana, para se entender como esta atividade era levada a sério e como havia toda uma preocupação, não é, sistemática de registro, de coleção, verdadeira coleção de botânica. Ora, estas coleções também trouxeram todo este interesse pela botânica e pela aclimatação, trouxeram os seus problemas. E os problemas porque algumas das espécies adaptaram-se bem demais, ou seja, naturalizaram-se, competiram com a flora nativa, saltaram os muros dos jardins, o que se chama escaparam de cultura e começaram a colonizar outras extensões, outros territórios, ganhando e nessa competição, às vezes de formas assustadoras, como é o caso da famosa conteira. A conteira, ou roca da velha, como se chama vulgarmente nas ilhas do Grupo Central, é uma planta originária dos Himalaias, portanto do Extremo Oriente, uma planta muito atrativa, com aquelas grandes flores amarelas, e que sabemos que foi introduzida pelo José do Canto, não há qualquer dúvida. Ela foi trazida para o Reino Unido em 1823. Em 51, José do Canto já indica nas suas listas das plantas de Santana a Edicium Gardnerianum, não sei se sei dizer, Gardnerianum, mas a partir dos anos 90, e isto também é interessante, um botânico americano chamado William Trelease, que esteve no Jardim José do Canto, já dá esta planta como escapada de cultura. Portanto, ele, pela primeira vez, já no século XIX, apresenta este sinal, não é, de que a conteira estaria já escapada de cultura, e depois, ao longo do século XX, vamos assistindo a outros botânicos que, com grande preocupação, testemunham a forma avassaladora como a conteira se ocupa, se vai ocupando dos montes, não é? Sobretudo quando não há árvores, ela ocupa rapidamente. Hoje é um problema complexo, é um problema muito... Aqui está a planta, não é? A conteira, que floresce durante o verão. É muito difícil erradicar, ou com meios, isso eu não me vou meter muito por aí, mas ou com meios mais invasivos, ou apenas com um combate mais mecânico, ao cabo de erradicação, que é o que vemos aqui nesta imagem, estes trabalhadores estarem a fazer, não com a conteira desta vez, mas com uma outra planta que também é muito invasora, que é a gunera, também conhecida por gigante, e que é originária da América e que também tem um potencial invasor muito, muito acentuado. Outra é o incenso, o chamado incenso, o Pittosporum undulatum, não é? Que é uma planta originária também da Austrália e que
cresce em tudo ao lado, mas literalmente em tudo ao lado, até nos telhados das casas. Portanto, não tem problema algum. Enfim, são questões que hoje estão mais controladas, certamente, por regulamentação e por a preocupação de não se trazer estas plantas invasoras sem todos os cuidados, mas que são a outra face da moeda deste grande entusiasmo pela botânica. Aqui os jardins, outro aspecto dos jardins, que são jardins de traçado muito informal, que procuram sempre aproximar-se das formas da natureza, em formas recortadas, planos de água, modulações do terreno, as próprias alamedas e arruamentos sempre em curvas e em linhas não retas, raramente em linhas retas. Tudo isto está muito, muito ligado a esta ideia de uma recriação natural, onde o tema vulcânico, o tema das grutas, está muito, e da água, não é? Está muito, muito presente. Portanto, de certa forma, estes elementos, a água e o fogo aqui, simbolicamente representado pelas grutas, não é? E pelas formações vulcânicas rochosas, pela presença do rockwork, o ar e a terra são sem dúvida os elementos muito presentes. Outros exemplos, aqui as grutas do Jardim António Borges. Aqui temos um algar nesta imagem, isto é natural, é um algar vulcânico, ou seja, um tubo lávico que é formado, que se forma durante as erupções vulcânicas e que os Açores existe abundantemente nos Açores, e de certa maneira no Jardim António Borges todo este percurso de túneis que percorre o subsolo do jardim poderá também estar ligado a esta ideia dos algares e dos túneis do fogo, não é? Aqui um exemplo, uma vista deste jardim, destas grutas, no Jardim António Borges. A água nestas formas tão recortadas, longilíneas, em serpentinas ou em lagos de formas irregulares, como aqui no Jardim António Borges, com as grutas em fundo, ou sobretudo nas Furnas, no Parque Terra Nostra, com águas férreas, águas quentes, águas frias, uma abundância, não é? Uma exuberância grande de água que percorre o jardim em quase todas as direções, que é também particular do Terra Nostra, do Jardim Terra Nostra, nas Furnas. Ora, passando e concluía aqui um pouco este percurso, esta viagem sobre os jardins históricos, quase todos, como viram, do século XIX, mesmo todos do século XIX, quase todos exemplares da Ilha de São Miguel, mas que também têm as suas repercussões noutros jardins de outras ilhas, como o Jardim Público da Angra, por exemplo, ou mesmo o Jardim Público da Horta, os pequenos jardins de praça. Enfim, não tenho tempo para falar deles todos, mas existem exemplares também interessantes, sem dúvida. Depois deste percurso, gostaria de comentar um pouco as questões da conservação e reabilitação, que não são exclusivas dos Açores, mas são estas sim muito mais gerais, não é? Os jardins históricos só são reconhecidos como monumentos precisamente pela Carta de Florença, já na década de 80. O que significa que houve, portanto, os jardins, há um reconhecimento bastante mais antigo de que o jardim
documenta esta passagem do tempo, não é? Da história, sem dúvida, mas ela chega tardiamente às orientações para a conservação das paisagens culturais. Os jardins são paisagens culturais intencionais, construídas, não é? Enquanto que construídas e intencionais, com desenho, com uma intenção, enquanto que há outras paisagens culturais que são mais empíricas ou mais orgânicas, que não resultam de uma intenção tão clara. Mas, repito, só de facto, na década de 80, é que começa a haver, do ponto de vista mais institucional, preocupações para orientações para a conservação das paisagens culturais. A história dos jardins, eu não vou também entrar muito por aí, mas a própria disciplina da história dos jardins e a própria formação da arquitetura paisagista é algo que em Portugal pelo menos é tardia, só dos anos 30, e mesmo em termos internacionais, obras apenas dedicadas à história dos jardins, o que Louise Gottheim terá sido a primeira no início do século XX. Portanto, o jardim, o que não quer dizer que não houvesse já uma consciência desta atividade da arquitetura paisagista, quer em Inglaterra, quer em França ou noutros países europeus. Enfim, a conservação, peço desculpa, não atrás, a conservação deste património, isto é um processo que passou pelas várias tipologias de património, deixou de ser um assunto privado para ser um assunto público, no sentido em que o próprio conceito de património implica a noção de bem público, de um bem que, sendo juridicamente privado, pode e deve ter uma dimensão pública. E por isso há todo o esforço para o conhecimento, desde logo, não é? De inventários, de classificações, que são dispositivos de conservação primária. São dispositivos de natureza jurídica que estão dependentes das várias, dependem do Estado, das várias administrações, regional, local, nacional ou internacional, mas que impõem, digamos, uma servidão administrativa exatamente pelo entendimento de que estes espaços são espaços com um valor coletivo e, portanto, com um bem público. A Unesco, só criada só depois das Nações Unidas, não é? Só depois da Segunda Guerra, é que, aliás, o património mundial ou o património internacional surge depois da Convenção de Paris de 1972 e, a partir daí, tem vindo a agregar listas e mais listas de bens, tanto bens naturais como bens culturais, em todo o mundo. É um fenómeno que começa por estar muito concentrado na Europa, mas que depois se expande. Nestas listas, evidentemente que existem também jardins, vários jardins que todos conhecemos, Versailles, Schönbrunn, enfim, os Kew Gardens, são jardins que estão nas listas do património mundial. Mas eu chamava a atenção aqui para uma cultura relativamente à conservação e ao restauro diferente no mundo anglo-saxónico e no mundo francófono. Enquanto que, sobretudo no Reino Unido, o National Trust, que é uma associação privada, que agora é paraestatal, mas começou como associação privada, no fundo, tomou conta de um vastíssimo património. No caso francês, existe uma estrutura mais hierárquica, mais dependente da administração pública. E os jardins em França estiveram, a conservação, não é, dos jardins esteve dependente de vários
vários sectores, vários ministérios. Esteve repartida entre a cultura, os equipamentos e o ambiente. É interessante que em Portugal algo de semelhante também se passa. Por outro lado, eles em França têm os chamados Jardins Remarquables, portanto, uma lista de jardins notáveis que é uma forma de distinção, mas também de responsabilização, e, portanto, é uma forma de garantir a conservação destes jardins. E houve também em França sobretudo a partir dos anos 80, e isto não é exclusivo da França, um conjunto de associações de proteção patrimonial, mas também relativa aos jardins. A Association pour l'Art des Paysages et des Jardins foi fundada por Michel Racine, precisamente em 82, portanto, muito ligado à questão da própria Unesco e da Carta de Florença, não é? que deu um impulso muito grande a este assunto. No caso português, os jardins históricos também têm estado repartidos por vários, ou melhor, a gestão, não é? e a proteção, repartidos por vários ministérios. O Ministério da Cultura, enfim, que começou por ser no IPAR, o Ministério do Ambiente, que depois que tinha na sua estrutura orgânica, não é? A Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, que entretanto já foi extinta, e neste momento está concentrado, portanto, este património na DGPC, na Direção-Geral do Património Cultural, ou nas autarquias. Uma referência especial à Associação Portuguesa dos Jardins Históricos, fundada pela arquiteta Cristina Castelo Branco e outras figuras da arquitetura paisagista portuguesa, em 2003, e que tem tido um papel muito relevante, na minha perspectiva, para toda esta valorização, conhecimento e conservação dos jardins históricos em Portugal. Mais recentemente, a Associação Portuguesa dos Jardins Históricos tem tido várias iniciativas, agora sob a direção da arquiteta Teresa Anderson, como a exposição que este ano esteve patente na Biblioteca Nacional, portanto, ao abrigo do protocolo com a Câmara Municipal de Lisboa como Capital Verde Europeia 2021. Foi um ano um pouco difícil, um pouco triste para isto, mas a verdade é que a exposição não deixou de se fazer. Para além desta exposição, criaram-se rotas turísticas, 12 rotas turísticas pelas várias regiões do país de jardins históricos, que dão a conhecer um património que não é muito conhecido, nem muito valorizado ainda em Portugal, portanto, divididas por várias categorias: cercas conventuais, quintas de recreio, santuários, jardins botânicos, jardins e parques públicos. E tenho que assinalar, não podia deixar de o fazer, que nestas rotas, ao contrário do que por vezes acontece, os Açores e a Madeira não estão esquecidos, e portanto também há uma rota dos Açores e uma rota da Madeira nestas rotas dos jardins históricos portugueses. Também se calhar deram por isso, houve por iniciativa da Associação dos Jardins Históricos um programa televisivo que foi consagrado precisamente aos jardins históricos, e um programa de grande audiência e que era apenas de divulgação, mas que teve o mérito de sensibilizar e de chamar a atenção para este património e levar um conhecimento de jardins privados, de jardins que às vezes não estão disponíveis para o público, a um conjunto de pessoas que se calhar muito longe está desta realidade, não é? E portanto que contactou e que teve conhecimento destes jardins pela primeira vez.
Ora, e entramos aqui com o último ponto, e a questão do turismo de jardins, que tem tido uma escalada, uma procura exponencial nos últimos anos, claro que interrompida abruptamente nos anos 2020, 2021, pela situação que todos conhecemos, mas que não deixa de ser bastante, enfim, motivador, não é? Pensar que o turismo de jardins cresce por muitas razões, por várias razões. Turismo de jardins, aqui não exclusivamente jardins históricos, embora a maioria sejam jardins históricos, mas a ligação há naturalmente quem se aperceba da qualidade estética, da qualidade do desenho, do fator histórico portanto, tenham uma apreciação mais especializada, mas há também todos aqueles que apenas pretendem desfrutar da convivialidade, de um lazer e de recreio ao ar livre, da curiosidade pelas plantas, pela jardinagem, que estão associadas a experiências sensoriais com a natureza, estão associadas também a uma certa ideia de práticas sustentáveis, é preciso que o sejam, que promovem ambientes de tranquilidade e de lazer, não é? Que contrastam com um mundo urbano mais consumista e mais denso, não é? E comercial, portanto o jardim é um pouco, e continua a ser um pouco um espaço de evasão, um espaço de contraste relativamente a essa realidade, a esses ambientes, e que também são espaços de aprendizagem, também são espaços culturais, de história e de conhecimento, portanto, onde se cruzam vários tipos de formas de aprendizagem. Também está muito ligado o turismo de jardins aos eventos, aos grandes eventos, aos festivais, eventos de arquitetura paisagista, eventos de plantas, portanto, de feiras de plantas, enfim, há um conjunto grande de motivações para a visita aos jardins hoje. E sem descurarmos os grandes espaços, os grandes monumentos que são alvo de milhares, milhões de visitas anuais, como que são listadas, alguns deles listados nas listas do património mundial. Há também os tais eventos de que vos falava, talvez o Chelsea Flower Show seja um dos mais célebres, um dos primeiros e dos mais célebres, mas a esse juntam-se uma série de outros grandes eventos, inclusive a Festa da Flor na Madeira, enfim, pode ser criticável sobre alguns aspectos, mas que tem um grande efeito, uma grande atração turística, uma grande procura turística, isso tem, sem dúvida. Aqui o cartaz do Rendez-vous Jardin para este ano. Não vai deixar de se fazer, é algo que é já em França já tem uma grande tradição e é muito popular este evento, mas há outros que promovem, por vezes, visitas a jardins privados, a jardins que só abrem em determinados dias do ano, nestas ocasiões, e, portanto, possibilitam uma série de novas oportunidades de visita. No caso dos Açores, eu não queria fazer um recuo histórico outra vez, mas queria salientar que os jardins já foram um cartaz turístico. No final do século XIX e no início do século XX, era muito comum os viajantes referirem os jardins, e há inclusivamente este primeiro catálogo, não é? Este guia turístico em inglês e português do Félix Sotomayor, publicado em 1899, mesmo na viragem do século,
onde nesse roteiro havia uma descrição dos jardins e um incentivo para a visita a esses jardins. Quem tiver meio-dia em Ponta Delgada, preciso ver que eram turistas que vinham nas grandes carreiras transatlânticas da América para a Europa e paravam nos Açores. E este, aliás, foi um momento especial do turismo que é, por vezes, pouco falado, porque não chegou a desenvolver uma atividade de grande impacto, mas nos anos 20, 30, havia uma grande expectativa relativamente ao turismo por via destas ligações transatlânticas, dos Lane, dos grandes cruzeiros da época, e que portanto, traziam aos portos açorianos estes turistas que depois eram encaminhados. Logo ali na matriz podiam ter acesso a estas edições postais, que foram feitas precisamente pela Sociedade Promotora das Notícias Miquelenses, que era uma sociedade de promoção turística, onde encontramos inúmeros postais ilustrados dos jardins de São Miguel, e, portanto, havia um incentivo grande à visita dos jardins, sobretudo no caso dos jardins miquelenses. Este movimento turístico foi também abruptamente interrompido com a Segunda Guerra, naturalmente. Aqui um outro cartaz mais recente das belezas, isto é dos anos 40, 50, ou talvez já 60, estou a dizer mal, isto já é dos anos 60, mas nestas belezas, reparem, os jardins, claro que aqui a cidade do seu Porto, as famosas hortênsias que bordam as estradas, ou que bordavam cada vez menos, mas que bordavam as estradas da ilha e que se tornaram verdadeiros emblemas dos Açores. Não é? As hortênsias, as azáleas, as camélias tornaram-se emblemas dos Açores, sendo, como vimos, todas elas plantas introduzidas algumas décadas antes. Não é? Ora, mais recentemente, e só para vos falar, ainda que brevemente, o projeto Açores Green Gardens, o que nós procuramos foi agregar conhecimento a estes jardins e promover um conjunto de instrumentos para a visitação mais informada, mais qualificada, ao fim e ao cabo. A intenção foi exatamente estudar e fazer levantamentos topográficos, levantamentos da flora, levantamentos históricos e produzir instrumentos de apoio à visitação. Essencialmente, o que é que nós fizemos? Temos um website que convido a visitarem, o projeto Green Gardens, Açores Green Gardens. Temos uma app, um aplicativo móvel para a visita a 11 jardins, foram os jardins que nós selecionamos, 7 na Ilha de São Miguel, depois temos também na Terceira, no Pico e no Faial, e há um conjunto de informação associada, como também a ideia é dar notícia dos eventos, das atividades que estão associadas a estes jardins e promover o turismo de jardim, não com a preocupação de aumentar muito o número, embora isso também seja importante, sobretudo nos jardins que têm ingressos pagos, porque esta é uma forma de rendimento para a sua conservação, mas sobretudo na qualidade da visita, que depois terá efeitos multiplicadores e terá efeitos mais duráveis no tempo, e também mais satisfatórios, não é? E isso importa, cada vez mais importa, mesmo numa visão turística, o indicador da qualidade e não apenas o indicador da quantidade. Até porque, como sabemos, há uma preocupação grande com o excesso de carga, com o excesso de turismo, de visitantes, portanto, com a turistificação, não é? A palavra que já se usa correntemente, com a turistificação de alguns locais.
Faço aqui o apelo para que façam o download da nossa app, da Açores Green Gardens, e verão, há correções, há sempre correções a fazer, mas no essencial ela já está disponível e pronta a usar. Além disso, também achamos que era interessante ter outras formas de divulgação mais tradicionais, como um livro, temos preparado um trabalho sobre o Jardim António Borges, um jardim público que pertence à Câmara Municipal de Ponta Delgada, portanto, em colaboração, em parceria com a Câmara Municipal de Ponta Delgada, vamos lançar este livro no próximo dia 18 de maio. Portanto, está mesmo a sair, está mesmo na forja, pronto a ser lançado. E, como última mensagem, só gostaria de deixar esta ideia. O turismo é interessante, é importante, mas não pode ser a prioridade absoluta. O turismo não pode, e o turismo de jardins também, não pode ser desligado de uma gestão cultural que existe antes da criação de produtos turísticos. Primeiro, é importante atender ao património, à qualidade desse património, à conservação desse património e associá-lo, sim, a um produto turístico, desde que a ordem não se inverta, não é? Desde que não seja o produto turístico e a gestão cultural a reboque disso. E os jardins, eu não vou pregar ao vigário, né? Porque todos que estão aqui a seguir certamente têm interesse e gostam de jardins, portanto sabem que o jardim é um espaço riquíssimo e que permite abordagens múltiplas no plano da investigação, da conservação, da valorização e requalificação, e também muito da comunicação, das ciências da comunicação, as CIs, que hoje são muito valorizadas e bem, e da mediação cultural. Portanto, dar a conhecer, através de todas as técnicas que nós conhecemos, não é? Do storytelling, dos aplicativos móveis, etc., mas dar a conhecer com uma riqueza e com uma qualidade cada vez maior. E penso que era isto que tinha para vos dizer. Muito obrigada pela vossa atenção. Vou interromper o compartilhamento e estou à disposição para a conversa que... Sim, senhora. Muito obrigado, doutora Isabel. Foi extremamente interessante. Eu se calhar colocava-lhe aqui uma questão, recuando um pouco ao início da sua apresentação. Relativamente aos colecionadores da segunda metade do século XIX. Pronto, falou-se em José de Conte, no António Borges, e acho que era interessante saber se eles mantêm uma relação de competição, por outro lado de partilha. E também, se por outro lado, portanto, o que é que justifica a diferença na abordagem às suas coleções? Por um lado, já te conto, tinha uma abordagem mais naturalista. Sim, exatamente, não era tão desenhada, mais a criação de mata, ao passo que António Borges tinha uma intenção muito clara de desenho, de construção de jardim. Como é que... o que é que justifica essa diferença e também como é que era a relação entre essas personalidades? Exato. Bom, duas partes, não é? Duas questões na mesma questão. Em princípio, os colecionadores têm algum despique, não é? Há algum despique. Faz parte desta adrenalina da coleção e sobretudo, no caso do José do Canto e do António Borges, isto é evidente.
através das cartas que o José do Canto escreve ao seu primo e amigo José Jácome Correia. Ele mostra-se por vezes irritado com a atitude do António Borges nas casas viveristas e nas razias que ele fazia nas casas viveristas. Portanto, havia, sem dúvida, este despique entre os dois. Mas depende um bocado das personalidades. Por exemplo, com o José Jácome havia, sim, uma partilha tão intensa que foi através do José do Canto que o próprio projeto da casa e que muitas das plantas do Jardim hoje de Santana vieram. Portanto, aí havia, de facto, uma grande cumplicidade, uma grande partilha. Com o António Borges, nem sempre isso não acontecia. Isso não acontecia. Havia, de facto, essa rivalidade. Embora mantivessem a cordialidade, enfim, isto era um meio pequeno, claro. Eles pertenciam mais ou menos à elite urbana, portanto, claro que havia muitos interesses em jogo, mas essa rivalidade existia. De resto, sobre a personalidade, eu penso que o Diogo tocou aqui precisamente em duas atitudes diferentes, se não opostas, pelo menos bastante distintas. O José do Canto, não deixando de ter um sentido estético, tinha uma grande preocupação botânica, pelo colecionismo, pelas condições de crescimento das plantas, e ele rodeava-se de quem sabia desenhar, mas ele próprio não o fazia. Ele acabou por contratar arquitetos paisagistas, sobretudo franceses, para a Mata Jardim, mas não tinha uma grande preocupação de desenho e depois não construiu tudo aquilo que projetou. Não construiu tudo o que projetou. O António Borges era um esteta, era um artista, reconhecido pelos seus conterrâneos, e mesmo pelos seus pares, não é? Era um colecionador de arte, por exemplo, que é uma coisa que se calhar nem todos sabem, tinha uma grande coleção de arte, pintura, e era de facto um homem muito preocupado com o desenho, com o Jardim António Borges. É um jardim, hoje tenho a certeza disso, absolutamente construído mesmo na modelação do terreno. Ele destruiu completo aquilo que era a quinta anterior que ali existia, que era risco ao meio, não é? Portanto, uma grande linha reta, com os vários muros de suporte a vencer os desníveis, a vencer a diferença de cotas. Ele remodelou aquilo por completo, criando os tais túneis subterrâneos e uma modelação enérgica do terreno para criar os tais efeitos do pitoresco que ele procurou e recriou no Jardim António Borges. Preciso dizer que não era propriamente um autodidata. Ele passou pela escola de Grignon, em França, e que ainda hoje existe, não é? E é uma das referências da agricultura, de formação na agricultura. Portanto, ele não era propriamente um autodidata, embora, pronto, depois foi desenvolvendo esses seus conhecimentos na prática, através dos desenhos dos jardins que projetou na Ilha de São Miguel e também enquanto esteve em Coimbra, durante os 8 anos que esteve em Coimbra, na década de 60, procurando aí também contribuir para o alargamento e para a expansão do Jardim Botânico de Coimbra. Ótimo, muito obrigado. Também já agora ia tocar aqui no ponto, também tocou de leve na apresentação, que é, portanto, os jardins foram criados no final do século XIX, com a introdução de, lá está, milhares de novas espécies, o que atualmente seria praticamente impossível de
de se conseguir devido às limitações legais, mas também por um maior conhecimento das ciências, da ecologia e do impacto que muitas dessas introduções de exóticas têm nos ecossistemas. E que, infelizmente, nos Açores temos ainda, passado século e meio praticamente, ainda sofremos o impacto que essas introduções tiveram na altura. E daí a importância das medidas de mitigação dessas espécies que já sabemos é bastante difícil e são praticamente incontroláveis. Portanto, era só mais um ponto de vista que para se conseguir fazer algo semelhante, atualmente só conseguimos fazer isso em jardins botânicos, para fins de estudo, ou seja, para a criação de espaço público. Atualmente a abordagem é completamente diferente, é de utilização de espécies autóctones, bem adaptadas, portanto, a introdução de exóticas normalmente reduz-se a um mínimo. Portanto, passados estes anos de estudos, a abordagem a ser feita atualmente para um jardim, para um parque, para um espaço desenhado, será completamente diferente do que seria nessa altura, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Por isso é que os jardins também são históricos, é porque estão sempre ligados às modas e às tendências de cada época. Eu ia dizer, a propósito da questão da forma desordenada, não é? Da forma imprudente como muitas destas plantas vieram, que se calhar todas as paixões são um pouco imprudentes. E esta também trouxe esse lado, não é? Mais desregulado e de paixão, de verdadeira paixão. Uhum. É óbvio que hoje nós temos uma atitude, e temos que ter uma atitude diferente, e inclusivamente nos jardins botânicos. Soube há dias da diretora do Jardim Botânico do Faial, que eles tinham uns canteiros com algumas invasoras e que vão erradicar exatamente pelas normas da proteção, da conservação da natureza, vão ter que erradicar do próprio Jardim Botânico qualquer planta viva. Vão fazer referência a partir de painéis, etc., mas vão erradicar as plantas vivas. Mesmo nos jardins botânicos, portanto, com todos os cuidados, que eu aí não vou também explorar muito, mas sei que há formas de evitar, portanto, quando a planta entra em fase de reprodução, evitar que isso aconteça, com uma série de controle que é feito. Mas claro que sim, o que não justifica também a atitude de alguns, na minha perspectiva, de alguns botânicos, sobretudo dos botânicos, não tantos paisagistas, porque têm outra percepção do caráter histórico dos jardins, mas para alguns botânicos isto é um problema e têm quase uma certa má vontade, vou dizer, uma certa má vontade relativamente aos jardins históricos pelas consequências que algumas dos seus elencos botânicos trouxeram. Trouxeram, Isso nota-se. Ok, muito obrigado. Estava a ver que aqui nos comentários não temos propriamente perguntas, temos mais elogios. Pronto, não sei se a Beatriz quer acrescentar mais alguma coisa. Não, creio que não. Apenas convidar a doutora a ir ver os comentários depois. Eu enviei-os em privado aqui no chat para o Diogo, para não incomodar a doutora durante a apresentação, mas depois acho que vai gostar de os ler. Está bem, muito obrigada. Foi um grande gosto. Espero ter trazido aqui alguma novidade, porque no fundo as pessoas que assistem gostam de aprender alguma coisa, não é? E também de fazer refletir, pensar, refletir. Depois cada um traz já a sua bagagem, os seus conhecimentos, a sua experiência,
e faz as ligações, estabelece as comparações, as ligações que eu não faço, nem posso fazer, não é? Cada um, isso faz parte depois do processo de multiplicadores dentro de cada espectador, para cada um, não é? Um e uma. Ok. Muito bem. Pronto. Muito obrigado, doutora Isabel. Foi um prazer e extremamente interessante esta conversa. Obrigado, eu também. E pronto, esperamos encontrar-nos em breve. Em breve, exatamente. Bom trabalho. Queria desejar-vos, primeiro que tudo, felicitar-vos, a associação, e desejar uma continuação de boas atividades, não é? Da celebração deste mês. E, obviamente, também contem com a minha colaboração, se assim o desejarem e quando precisarem. Com certeza, muito obrigado. Claro que sim, nós é que agradecemos também a sua disponibilidade, a doutora Isabel, e pela apresentação que trouxe, foi muito enriquecedora, diferente. E também agradecer ao Diogo, que ajudou a organizar este evento e a tornar o nosso MIAP mais rico, mais diverso. Portanto, resta-me apenas agradecer e desejar a todos um resto de um bom dia e até breve. Até Muito breve. obrigado. Até breve. Adeus. Obrigado. Fiquem bem.